Olá pessoal, hoje eu vim responder o nosso feed de terapia dessa semana e a minha pergunta foi: o que você acha que significa viajar com uma amiga depois de casada ou numa relação estável? E a opção A era: significa um respeito às individualidades, a opção B era: significa uma ameaça ao vínculo do casal e a opção C era: depende da fase da relação. Nesse momento eu estou na Casa Pueblo, no Uruguai. Aliás, é um símbolo, né, da cidade do Uruguai. Foi uma casa construída por Carlos Paz Vilaró, que era um arquiteto. A história é linda do lugar. Aqui a paisagem é deslumbrante. Eu deixei para ver no final da tarde, que a gente vai tentar assistir um pôr do sol maravilhoso. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês do lugar. Incrível. Aqui é toda a arquitetura dele. Ali está o mar no fundo. É ali que a gente espera ver o pôr do sol. E eu vim responder nesse ambiente, nessa arte, porque eu acredito que tem tudo a ver com essa liberdade do artista. Tem uma frase ali dele que diz que a arte é um retalho da alma do artista, e é bem isso que qualquer pessoa que cria alguma coisa sente. E viajar, para mim, tem muito disso, de liberdade. Então, na verdade, assim, eu vou dizer os percentuais das respostas. 57% das pessoas responderam que viajar sozinha ou com uma amiga é um respeito às individualidades. Apenas 9% responderam que é uma ameaça ao vínculo do casal. E 44% das pessoas responderam que depende da fase da relação. E eu quero dizer que não existe resposta certa. As três estão corretas. É claro que eu acredito que a maioria das pessoas que respondeu a pesquisa respondeu sem o parceiro junto, ou seja, pode ser que um respondesse A e o outro B, um A e o outro C, não houvesse uma congruência ou uma harmonia nas opiniões, nos valores, porque isso tem muito a ver com os valores de cada um, com a dinâmica que cada um constrói na relação, cada casal constrói nas suas relações. Mas por que não existe resposta certa? Porque no meu caso a resposta seria a letra A, sem dúvida. Porque afinal de contas eu estou viajando com uma amiga. É a primeira viagem que eu faço depois de casada com uma amiga, ou seja, sem o Rodrigo. Aliás, eu já tinha viajado com o Vinícius, que é o meu filho, mas é diferente. Eu estava viajando com o Vinícius e ele estava viajando com o filho dele. Mas com uma amiga é diferente. Nesse momento ele está em Lima, surfando sozinho. Tem os amigos de lá, né? Tem as pessoas que ele conheceu lá para fazer o tour-in, mas ele tá sozinho. Mas por que para mim é? Porque para mim é muito importante esse espaço, essa liberdade, a conexão que eu tenho com os meus amigos, a possibilidade de viver a minha individualidade e aquilo que eu gosto, sem necessariamente que isso signifique uma ameaça ao nosso vínculo. Muito pelo contrário, eu espero que isso fortaleça o nosso vínculo. Mas para alguns casais não é bem assim, porque depende dos valores, depende dos sentimentos, depende da confiança, depende do histórico, depende de como cada um conduz essa viagem, do quanto de segurança oferece ao outro, do quanto de comunicação existe entre os dois para que um se sinta seguro nessa distância, nessa solitude, né? Digamos assim, cada um dentro do seu universo. Mas, considerando isso, 9% respondendo que considera que é uma ameaça ao vínculo do casal, também pode ser, porque se isso não tiver muito bem estabelecido, muito claro, e isso signifique para um ou para outro um abandono, ou uma rejeição, ou uma desconfiança, pode mesmo quebrar o vínculo do casal. E a terceira opção, que depende da fase da relação, também faz muito sentido. Porque, por exemplo, se fosse... Eu vou fazer 11 anos de relação com o Rodrigo, mas talvez quando a gente tivesse 2, 3, 4 anos de casado, e até menos, né, eu não fosse gostar ou eu não fosse querer, e ele também não, porque é uma outra fase, os sentimentos são outros, o relacionamento está sendo construído, ainda existe muita confiança para ser estabelecida na relação, e talvez um ou outro não se sentisse à vontade. Aliás, eu acho que a gente não se sentiria mesmo, ou seja, até esse momento, até essa opção é uma construção. Tudo numa relação é uma construção diária e uma relação do tempo todo. Se um casal fica junto 5 anos, 10 ou 50, o tempo todo vão ter conceitos e valores e questões que vão ser construídas ao longo da história. Então é muito importante a comunicação, a clareza, os sentimentos, a possibilidade de dizer. Por exemplo, assim que a gente chegou aqui, teve um dia que a gente se desencontrou para falar boa noite, eu e o Rodrigo. Eu coloquei meu celular para carregar e comecei a conversar com a minha amiga e a hora se perdeu. Quando eu fui olhar, ele já tinha ido dormir e tinha ido dormir chateado porque a gente não tinha se dado boa noite, como a gente se faz todos os dias, independente de estar dormindo junto
ou separado. E aí eu pedi desculpa, falei que bobeei, que perdi a hora, enfim, que estava carregando o celular, e admiti que o erro foi meu. E a partir dali tomei muito mais cuidado para que isso não acontecesse de novo, e não aconteceu. Mas veja bem, isso significa uma clareza na comunicação. Ele pôde expor o que ele estava sentindo, eu pude acolher o que ele estava sentindo, e a gente pôde rever o comportamento e fazer diferente. Então tudo isso conta na hora de uma decisão. Tudo para dizer que não existe resposta certa, existe sim relacionamento onde você se sinta respeitada, onde você se sinta à vontade, onde você se sinta feliz, porque essa é a ideia, a gente se relaciona para se sentir feliz e não para se sentir preso, nem cobrado, nem controlado, nem ameaçado e nem triste, e muito menos desrespeitado. Então, é isso que eu queria dizer. Vou te mostrar um pouquinho mais aqui da Casa Pueblo e a gente fica junto no próximo story, terça-feira que vem. Se você tiver alguma ideia de pergunta que eu possa fazer, de reflexão que a gente possa fazer juntos, manda aqui embaixo, manda no direct, porque é sempre importante a gente, acima de tudo, se permitir essa reflexão. Ninguém é obrigado a nada, nem a viajar junto, nem a viajar separado, nem a nada. A gente cresce nessa reflexão, cresce quando a gente se permite pensar em alguma coisa e se questionar. Eu gostaria? Eu não gostaria? Eu deixaria? Eu não deixaria? Enfim, todo questionamento faz a gente expandir aquilo que a gente é, quem a gente é, e é sempre muito importante. Então deixa seu comentário aqui, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode crescer com esse conteúdo, e a gente se vê no próximo Story Terapia e Feed Terapia na Resposta. Um grande beijo e fica um pouquinho comigo aqui. Tem alguns outros turistas chegando. Eu ainda... ali a Fabi. Fabi, fala oi pro meu story. Ela é minha amiga. A minha amiga que veio viajar comigo, que segurou aqui o celular pra gente gravar esse feed terapia. E ali tá o mar maravilhoso. Vamos torcer para ter um lindo pôr do sol. Beijo grande.